Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre a verdade no íntimo. Nós vivemos um tempo que as pessoas têm um desejo de fazer uma propaganda do que eles fazem. Tudo que eles fazem, eles querem mostrar. Tudo que você mostra e mostra de novo o que você fez, tua recompensa é aquilo. Quando nós observamos situações onde pessoas estão passando por situação de dificuldade, é porque Deus procurou algo na vida dela e às vezes não achou o suficiente para cumprir. Aquele que mais é dado, mais é requerido, e nós temos cumprindo um propósito na reta final da igreja na terra. Esses próximos anos, eles serão cruciais para o andar da igreja. Quando Davi caiu, o rei Davi caiu, o pecado dele não foi a questão de adultério, não, ele matou uma pessoa para esconder o pecado dele. Tinha coisas profundas no coração dele que ele não tinha tirado. Ele era segundo o coração de Deus. Mas às vezes você vê acontecer uma coisa e as pessoas falam tanto quando alguma coisa acontece, e às vezes é uma coisa simples, é só Deus corrigindo uma pessoa. Davi voltou no mesmo posicionamento com Deus e Deus cumpriu toda a profecia para Davi. Toda a profecia para Davi. Mas nós precisamos entender algo. Quando ele está se arrependendo, no Salmo 51, ele diz algo aqui no versículo 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Existem muitas pessoas que dizem, eu tenho iniquidade porque Jesus levou tudo. Jesus levou as iniquidades e levou todas as enfermidades. E a maioria dos crentes estão cheios de enfermidade. E às vezes tem a ver com iniquidade. Mas Davi, quando ele reconhece a iniquidade, e ele conhece a herança familiar que estava trabalhando no interior da motivação. Quando Deus fala sobre Jezabel em Apocalipse, no versículo 23, Jesus está dando uma repreensão terrível quem tolera o espírito de Jezabel. Mas ele fala algo. Ele diz assim, eu sondo a mente e o coração. Aqui Davi entendeu isso. E no versículo 6 do capítulo 51 ele diz, eis que tu amas a verdade no íntimo. Uma tradução diz, eis que tu procura a verdade no íntimo nosso. E no oculto me fazes conhecer tua sabedoria. No meu a sós com Deus, no meu ficar com Deus, tu descobre o que está tendo de errado dentro de mim. Muitas vezes Deus já tratou comigo. Um dia eu ia chorando numa viagem, minha esposa do lado com o banco declinado, eu ia chorando e orando, escutando uma adoração, e eu falei, Senhor, me mostra algo errado no meu coração, eu tenho que ver. Ele falou, daqui uns minutos eu te mostro. Um carro que veio de frente e jogou luz alta em mim, imediatamente eu revidei com luz alta, sabe? Eu revidei e segurei. Eu tinha uma caminhonete que tinha um CBE, que era uma luz terrível, uma Blazer. Eu nem vi que eu fiz aquilo. Isso foi minutos depois, o Espírito Santo falou assim, viu que tu trata a maldade com o mal de volta? Não pagueis o mal com o mal. E aqui, quando Davi está se arrependendo, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Limpa-me completamente do meu pecado. Eu conheço minhas transgressões. Ele diz, eu sei aonde eu quebrei os princípios e o meu pecado está diante de mim. Eu pequei contra ti. Tem gente que pensa, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço milagre, eu dou profecia. Ô meu irmão, quando não tem profeta, Deus usa um jumento. Balaão foi parado, Balaão ia amaldiçoar Israel. E Deus não queria que ele fizesse isso. Então Deus colocou a jumenta dele para ver o anjo, ele estava mais cego que uma jumenta. E botou a jumenta para falar. Aí ele teve temor de Deus. Tem gente que só tem temor de Deus depois que ele vê o bicho falar. Então aqui Davi diz, o Senhor procurava algo dentro dele que não tinha achado. Por que pessoas manifestam algo e depois tem um grande problema? Aquilo estava escondido no coração, a motivação, desejos. E aí ele diz no versículo 7 do 51, purifica-me com isopo, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele viu que ele não tinha entrado num lugar de arrependimento, de jejum, de santidade que Deus queria. Ele tinha brincado com as suas motivações, brincado com os seus planos interiores. E às vezes Deus deixa uma pessoa que você não espera manifestar alguma coisa para saber que aquilo estava lá dentro do coração. Não se assuste com o que você vai ver
na liderança de agora para frente, muitas coisas, vai dizer, olha, o que é isso? Não, aquilo já existia. É o amor de Deus fazendo isso, por quê? Porque aquela pessoa vai entrar num lugar de arrependimento profundo. Ah, caiu, foi um escândalo. Jesus disse, se você ficar desejando uma mulher, ter sexo com ela e ter sexo com ela no seu coração direto, ele disse que isso já é adultério. Se isso é adultério, as outras coisas são sujeiras também. Motivações, atitudes erradas que você vai ver pessoas tomar, é porque aquela motivação já existia. E às vezes alguém está sendo corrigido, e às vezes nós não aceitamos quando somos corrigidos e expostos. Ficamos em crise. Eu amo a correção do Senhor, muitas vezes fui corrigido, e quando preciso ser corrigido, eu me abro para a correção. Faz parte, a correção faz parte. Compreenda isso. O amor de Deus excede todo o entendimento. O apóstolo escreveu isso aos Efésios. E nós precisamos entender. Não sei quanta verdade tem no teu íntimo ou quanta inverdade. Às vezes eu vejo pessoas precisando de Deus trazer uma restauração, mas eles guardam inverdades no íntimo e não reconhecem certas coisas que eles precisam reconhecer. Eu errei aqui, eu falei aqui, eu menti aqui, eu manipulei ali. Ou todo fingimento é uma inverdade. Todo sentimento de vingança é uma inverdade. Todo sentimento facioso, que daí encerra tudo, é um sentimento de verdade. Deus procura a verdade no íntimo. Deus te abençoe.